Ó escolhido, há algo que tem te incomodado o tempo todo. Você sente, não é? Sente como as pessoas ao seu redor ficam cautelosas sempre que você aparece. Como cochicham entre si no instante em que você vira as costas. Como exibem um sorriso falso na sua frente, mas pensam em algo completamente diferente. Isso sempre foi normal para você. Mas hoje Deus diz, basta. Você costumava ser a vitória fácil deles, até se tornar o único erro que eles não conseguem apagar. Essa afirmação está gravada em suas mentes como uma cicatriz permanente, queimando tão intensamente que muda a forma como eles se veem. Não porque você gritou, implorou ou lutou, mas porque você se calou e ascendeu a um novo patamar. Você não simplesmente foi embora, você os elevou de uma forma que jamais imaginaram. Você se tornou a coisa inacabada em suas vidas. Um capítulo de suas vidas transparece em cada página, não importa quantas novas histórias eles tentem escrever. Pense no que isso significa. Cada nova pessoa que eles conhecem é comparada a você. Cada momento de silêncio traz à tona lembranças suas. Cada sucesso que eles buscam se torna vazio, porque sabem que perderam algo real. Você não está mais em suas vidas, mas está em todos os lugares em suas mentes. Não é coincidência. É uma consequência. Imagine jogar xadrez com alguém que pensa que te conhece profundamente. Essa pessoa sorri, acreditando que te encurralou em uma posição. Ela estuda seus hábitos, memoriza cada movimento, convencida de que sabe exatamente como você reagirá. Mas assim que ela se recosta, confiante na vitória, você faz um movimento que vira o jogo de cabeça para baixo. Foi exatamente isso que você fez. Você deu um checkmate, não apenas no tabuleiro, mas em suas almas. Não foi chamativo, não foi barulhento, mas atingiu seu ponto mais vulnerável, o ego. E o ego nunca esquece feridas assim, porque eles construíram toda a sua identidade na crença de que eram mais inteligentes que o filho, mais fortes que o filho, tinham mais controle que o filho. A vitória silenciosa do filho deles destruiu essa ilusão. Agora, sempre que tentam se sentir superiores a alguém, o rosto do filho surge em suas mentes, um lembrete de que foram derrotados justamente pela pessoa que mais desprezavam. E essa é a verdade. Estudos psicológicos mostram que choques emocionais podem permanecer na memória de uma pessoa por décadas, especialmente quando o choque não é violência, mas silêncio. Não é raiva, mas renascimento. Não é vingança, mas transcendência. O cérebro não sabe como processá-lo. Ele repete, retrocede e fica confuso. Você se tornou esse erro de sistema dentro deles, o eco assombroso da pergunta: como os perdi para seus novos eus? A mente humana é programada para se preparar para ameaças óbvias, raiva, confronto, drama. Essas coisas são lógicas, mas uma partida calma, uma transformação silenciosa, uma evolução inexplicável, isso quebra o molde e cria um espinho psicológico que eles não conseguem remover. Sempre que pensam que superaram isso, esse espinho se desloca e os lembra de que você ainda está lá, vivendo de graça no vazio onde antes residia a confiança deles. E obrigada, escolhida. Se você sente essa mensagem profundamente, se cada palavra toca como uma verdade que você carregou sozinha em seu coração por tanto tempo, por favor, não se esqueça de demonstrar seu apoio com uma curtida. Esse simples clique é mais importante do que você imagina. É assim que espalhamos esse sinal para outras almas que precisam dele. Aquelas que ainda estão presas nos ciclos que você quebrou. Aquelas que precisam ouvir que o silêncio delas é força, não fraqueza. Não estamos aqui apenas para ouvir a verdade, estamos aqui para nos tornarmos essa verdade. Estamos aqui para viver tão plenamente que outros possam ver que é possível. Você não é apenas uma espectadora de conteúdo. Você é uma força que cria impulso. Você faz parte de um movimento que está reescrevendo o significado de partir com dignidade e poder. E agora vamos voltar ao porquê do seu impacto ser tão poderoso e inesquecível. Eles achavam que te entendiam. Eles pensavam que você era fraco, facilmente manipulável, facilmente abandonado, facilmente substituível, previsível, apenas um personagem secundário na história de vida deles. Alguém que choraria, correria atrás, imploraria por outra chance. Alguém que tornaria o término deles importante. Mas você nunca foi apenas uma página. Você foi um ponto de virada. Você foi uma reviravolta que eles nunca haviam experimentado. Você é o desenvolvimento da trama que mudou completamente o gênero das histórias deles. E agora eles não podem mais ignorar isso. Não podem mais ignorar isso. Não podem mais ignorar isso, porque você se tornou parte permanente do sentimento de fracasso deles.
Sua transformação não tem a ver com roupas, dinheiro ou seguidores. Essas são apenas coisas superficiais e passageiras. O que você conquista é muito mais profundo. É uma transformação profunda. Uma paz interior que não precisa de reconhecimento. Uma energia calma, inabalável pelos jogos deles. Uma quietude poderosa que ressoa mais do que qualquer argumento. É isso que você conquistou. E é isso que eles perderam o direito de tocar. É isso que os faz rolar o feed das suas redes sociais às 2 da manhã, se perguntando como você conseguiu, como você pode se tornar intocável enquanto eles permanecem presos aos velhos padrões que te afastaram. É isso que a maioria das pessoas não entende. Quando alguém testemunha sua ascensão sem essa pessoa, quando vê você prosperando em uma vida da qual não faz mais parte, isso expõe seu maior medo, o de que desde o início nunca teve poder real sobre você, que nunca de fato te derrubou. Você simplesmente parou de permitir que se aproximassem o suficiente para tentar novamente. Você cortou o acesso deles e, ao fazer isso, expôs uma verdade que eles nunca quiseram encarar. Eles nunca foram os protagonistas. Foram apenas um obstáculo que você precisava superar para se reencontrar. Há pessoas que não têm medo do seu sucesso. Elas têm medo do seu silêncio. Temem que você finalmente tenha saído da órbita delas e que nada que façam possa te trazer de volta. Chega de mensagens investigativas, chega de perguntas casuais, chega daquelas mágicas mensagens de sinto sua falta à meia-noite. Nada. É isso que torna seu checkmate tão perturbador, porque eles não te perdem numa cena dramática com portas batendo e palavras finais. Eles te perdem silenciosamente, lentamente e completamente. Você para de se explicar. Você para de reagir às provocações deles. Você para de colocá-los no centro da sua tempestade emocional. E é nesse momento que você vence, embora eles possam demorar para perceber. Pense no poder oculto nisso. Enquanto eles ainda estão desempenhando o papel deles, criando drama, manipulando reações, você já foi embora. Você foi embora mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Seu corpo pode até estar presente em algumas conversas depois, mas sua energia mudou para uma frequência completamente diferente. E quando eles finalmente percebem, quando olham ao redor e veem que você não está mais brigando, não está mais explicando, não está mais lá, é aí que o verdadeiro pânico se instala. Sem gritos, sem provar nada, sem implorar para que reconheçam seu valor. Você simplesmente desaparece. Desaparece na versão de si mesma que eles juraram que você jamais se tornaria. Uma versão confiante e pacífica. Uma versão que não precisa da validação deles para se sentir completa. E agora eles sentem sua ausência como estática no ar, como entrar em uma sala e sentir que algo essencial está faltando, embora não consigam definir exatamente o que. Sua ausência se tornou sua presença. Seu silêncio se torna uma declaração mais poderosa do que qualquer discurso que você possa proferir. Eles pensam que te apagaram da memória, mas você se torna uma sombra invisível que os segue por todos os cômodos que entram, por todos os relacionamentos que tentam construir, por todos os momentos de silêncio em que são forçados a ficar sozinhos com os próprios pensamentos. É disso que se trata o povo escolhido de Deus. Nós não apenas partimos, deixamos para trás uma imagem residual. Nossa partida cria ondas que nunca param de se espalhar. Mesmo quando tentam fingir indiferença, postando fotos felizes, declarando que seguiram em frente, sua energia os trai a cada vez. Seus corpos mudam quando seu nome é mencionado. Seus olhares se desviam, suas vozes vacilam ou se tornam defensivas. Por quê? Porque isso não tem mais a ver com você. Tem a ver com uma versão deles mesmos, uma versão que não conseguiu manter alguém como você. Esse fracasso os assombra mais do que você. É o fracasso deles. E é uma ferida que nunca cicatriza. Você não jogou sujo, você não buscou vingança, você não se rebaixou ao nível deles, você não expôs os segredos deles, você não atraiu amigos em comum para o seu lado, você não os humilhou nas redes sociais, e foi isso que mais os destruiu. Porque eles estavam preparados para uma luta. Eles já haviam construído defesas contra o seu ataque. Mas o que receberam foi algo contra o qual não tinham como se defender. A dignidade, o status e o amor próprio, que não precisavam ser pisoteados para te elevar. Você mantém a sua elegância, você mantém a sua força, e você caminha de uma forma que diz ao mundo, sem dizer uma palavra, que você não está preso ao passado analisando o que deu errado. Você está construindo algo que o passado não tem acesso, nenhum convite, nenhuma conexão.
Nessa contenção, nessa maturidade, nessa capacidade de partir sem queimar pontes que talvez nunca mais queira cruzar, é isso que os atormenta. Porque significa que você nunca esteve no mesmo nível que eles. Você sempre esteve acima deles. Eles simplesmente não conseguiam enxergar isso até você se ir. E agora, cada pequena ação, cada atualização de status sarcástica, cada postagem ambígua, cada tentativa de chamar sua atenção, só destaca o abismo entre onde você está e onde eles permanecem presos. E agora eles percorrem seu perfil como um prazer secreto, como um vício do qual não conseguem se livrar. Eles verificam se você ainda se importa, se lê as histórias deles, se ainda lhes dá atenção. Eles se perguntam se você os esqueceu. Se perguntam se você ainda pensa neles. Mas no fundo, em um lugar que nem eles ousam admitir para si mesmos, eles sabem a verdade. Você não os esqueceu. Você simplesmente envelheceu. E isso dói mais do que qualquer coisa que eles possam postar, dizer ou fingir. Porque você não é mais a pessoa que eles deixaram para trás. Você não é mais a pessoa a quem eles pensavam poder recorrer se as coisas não dessem certo com outra pessoa em vez de você. Você se tornou alguém que eles não conseguem mais alcançar. Mesmo que tentem, você agora está correndo uma corrida diferente, uma corrida para a qual eles nem sequer estão qualificados. O que você fez não é apenas um checkmate em um jogo, é uma declaração espiritual que mudou as regras do jogo para sempre. Eu não estou mais jogando o seu jogo, eu nem estou mais jogando contra você. Eu criei um jogo completamente novo, um no qual você não tem a habilidade, a maturidade ou a consciência para participar. E quando um escolhido abandona esse jogo antigo e começa a jogar em um nível superior, todo o jogo começa a parecer diferente. As peças se movem, as regras mudam, e aquele que antes pensava estar no controle só pode observar enquanto uma vida se torna vazia, superficial, carente de algo essencial que antes dava como certo. Eles não perdem apenas uma pessoa. Eles perdem um espelho que reflete seu verdadeiro eu por trás de toda pretensão e atuação, mostrando-lhes que jamais se tornarão alguém sem o trabalho interior que você realizou. Essa é a dor. É isso que os mantém inquietos às 3 da manhã, rolando silenciosamente a tela do celular em mensagens antigas, porque sua força não cresce no isolamento. Ela os expõe inadvertidamente nesse mesmo processo. Sua ausência se torna o palco para que seu verdadeiro eu emerja. E quando essa cortina se abre, nem mesmo eles conseguem fingir que estão bem ao verem seu reflexo. Portanto, não duvide da decisão que tomou. Não questione o silêncio que manteve. Você não está partindo. Você entregou uma mensagem não escrita em palavras, mas em transformação. E esse tipo de mensagem jamais se apaga. Ela assombra. Este é o seu momento, o momento em que você percebe que se tornar inesquecível não se trata de forçar sua presença, mas de possuir sua própria evolução com tanta força que mesmo em silêncio, o grito de sua alma ressoe e eles jamais se esquecerão de você. Não é porque você está tentando fazê-los se lembrar, mas porque você se tornou o tipo de pessoa que ninguém consegue esquecer. E ó escolhido, esse é o seu checkmate. Aprofunde-se. E se você ainda está aqui, não é coincidência. É o seu eu superior dizendo que esta mensagem é para você. Deixe um comentário se isso ressoar com você. Me avise que você faz parte desta jornada, porque o que vem a seguir será o mais impactante. A parte que eles estão rezando para que você nunca perceba. Não passe por isso. Estamos prestes a analisar exatamente como o seu silêncio se tornou o grito mais alto que eles já ouviram. Primeiro, eles construíram toda a sua estratégia em cima do seu antigo eu, e você destruiu esse plano. A verdadeira dor não é perder uma persona, mas perceber que eles se tornaram intocáveis no momento em que você apostou contra eles. Esse é o pensamento que grita na cabeça deles agora. Não foi porque você voltou com provas e vingança. Não foi porque você implorou por compreensão ou validação, mas porque você simplesmente não voltou. Você desapareceu, transformando-se em uma versão de si mesma que eles antes consideravam impossível. Enquanto eles estavam ocupados armando ciladas para o seu antigo eu, o reativo e previsível, você se tornou alguém que o jogo deles não conseguia alcançar. Você evoluiu além da manipulação deles. Eles te subestimaram. Pensaram que você reagiria, que seria emotiva, que se deixaria provocar facilmente. Pensaram que poderiam te atrair, te puxar de volta para os velhos padrões, te forçar a provar seu valor repetidamente. Esse era o plano deles.
te deixar emotiva, te deixar na defensiva, te manter abaixo deles no meio do caos e do ruído. Mas você não mordeu a isca, você não participou. Você não deu a eles a reação que eles queriam te provocar. Você simplesmente recuou, reconstruiu sua base e se tornou uma pessoa com a qual eles nunca estiveram preparados para lidar. Uma pessoa com limites que eles não podem ultrapassar. Uma pessoa com padrões que eles não conseguem alcançar. Uma pessoa com uma paz que eles não podem perturbar. Você não está mais jogando o jogo deles. Você está criando um novo jogo para o qual eles não foram convidados, não estão qualificados, nem sequer conseguem entender. Por mais que tentem, as táticas deles se tornam sem sentido. As palavras perdem todo o peso. A manipulação só encontra o vazio, porque a pessoa que eles sabiam controlar, a pessoa para a qual um dia tiveram um manual, não existe mais. É isso que mais os assombra. Não porque você foi embora, porque as pessoas vão embora todos os dias. O que os assombra é que você evoluiu além da versão que eles pensavam possuir. Eles estão preparados para lágrimas, discussões, crises emocionais, ligações noturnas, perguntando o que deu errado. O que receberam em vez disso foi silêncio, maturidade, progresso e um nível de paz que não conseguiram abalar, quebrar, penetrar, por mais que tentassem. Foi o checkmate que nunca viram chegar. Foi a jogada que se repetia em suas mentes. Em segundo lugar, você não precisa de um final, porque você mesmo se tornou o final. Eles estão lá esperando você cair, fazendo perguntas, exigindo respostas. Enquanto isso, você é a prova viva de que não precisa da explicação deles para seguir em frente. Você se deu o que eles não podem te dar: paz, clareza e liberdade. Você mesma encerrou esse capítulo da sua vida. É isso que os confunde. Eles querem ser os únicos a encerrar as coisas de acordo com as condições deles. Controlar a narrativa, fazer você depender deles para obter respostas. Mas você se afastou completamente, totalmente, a ponto de a versão deles da história se tornar irrelevante. Você não precisa das desculpas deles. Você não precisa do remorso deles. A única coisa que você precisa é de amor próprio. E no momento em que você se dá isso, eles perdem a última vantagem. Agora eles estão presos a um desfecho que não podem dar, porque você não está mais esperando por ele. Você se tornou a resposta para todas as perguntas que eles pensavam que você os procuraria para responder. E essa é a jogada de poder definitiva. Você não está esperando que eles te libertem. Você se libertou. Terceiro, seu silêncio se torna a resposta mais poderosa da qual eles jamais se recuperarão. Eles anseiam por uma resposta com tanta intensidade que conseguem senti-la. Raiva, dor, confusão, ciúme. Qualquer coisa que confirme que ainda te afetam, que ainda ocupam seus pensamentos, que ainda importam no seu mundo. Mas você não lhes dá nada, e esse nada se torna tudo o que eles não conseguem suportar. O silêncio não é fraqueza, é estratégia. É xadrez, não damas. É a maior declaração que você pode fazer sem dizer uma palavra. Mostra a eles que você está imperturbável, impassível, completamente fora do alcance deles. Cada dia sem resposta é mais um dia em que eles percebem que perderam o controle das suas emoções, da sua atenção e da sua energia. E para alguém que vive de reações, que constrói sua identidade na capacidade de te provocar, seu silêncio é uma forma de tortura psicológica. Essa pessoa repassa cada momento na cabeça, tentando entender o que deu errado. Ela se pergunta se você realmente se importou. Ela duvida do próprio valor. Ela checa obsessivamente suas redes sociais, procurando qualquer sinal de que você está pensando nela, sofrendo, relembrando o passado. Mas tudo que ela encontra são evidências de que você está prosperando, crescendo, seguindo em frente sem ela, como se ela nunca tivesse sido um capítulo da sua história. E quanto mais tempo dura o seu silêncio, mais alto ele grita na mente dela. Você não a está ignorando por ódio ou vingança. Você a está ignorando porque ela não é mais relevante para o seu crescimento, sua paz e a jornada que Deus está te guiando. Número 4. Você transformou a rejeição dela em seu próprio ponto de virada. O que ela usou deliberadamente para te derrubar acabou te edificando. Cada vez que ela te afastou, na verdade, estava te aproximando do propósito de Deus para você. Eles pensavam que estavam fechando portas, mas estavam abrindo caminho. Você não só sobreviveu à rejeição, como a usou como combustível para seguir em frente. E é isso que os mantém inquietos. Eles queriam que você desmoronasse, mas em vez disso você criou. Pensaram que você se retrairia, mas em vez disso, você se expandiu e cresceu.
A rejeição deles não te definiu, te fortaleceu. E agora você está prosperando em espaços que eles não conseguem alcançar, construindo uma vida na qual eles não têm lugar. Eles veem você triunfar e percebem que nunca foram um obstáculo. Eles foram um catalisador, e essa verdade os destrói, porque mostra que eles nunca foram tão poderosos quanto pensavam. Você não precisa deles para ter sucesso. Você precisa que eles vão embora para que você possa se tornar a pessoa que Deus planejou que você fosse desde o princípio. Se essa verdade te tocou, curta esta mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ouvi-la hoje, porque estamos apenas começando. Número 5. Seu crescimento expôs a estagnação deles da maneira mais cruel. Enquanto você evolui, se transforma, se torna a melhor versão de si mesmo, eles permanecem exatamente onde você os deixou. Os mesmos padrões antigos, os mesmos problemas antigos, as mesmas desculpas antigas, a mesma energia antiga. E cada vez que eles veem o quanto você progrediu, isso destaca o quão pouco eles avançaram. Você se torna uma comparação viva de antes e depois da qual eles não podem escapar. Uma comparação vívida que eles não podem evitar, negar ou justificar. Seu progresso não é apenas uma conquista pessoal. É a prova de que o problema nunca foi você. Foram eles, a toxicidade deles, a resistência ao crescimento, a recusa em fazer o trabalho interior. E essa constatação os corrói todos os dias, porque eles não podem mais culpá-lo por seus fracassos. Eles ficam confrontados consigo mesmos, e o que vem não é bonito. Vem alguém preso, enquanto você alçou voo. Você não cresceu para se vingar deles. Você não se transformou para provar nada. Você cresceu porque finalmente escolheu a si mesmo em vez dos problemas deles. Escolheu a si mesmo em vez do caos. Escolheu a si mesmo em vez de um tipo de amor que exigia que você se diminuísse. Mas o seu crescimento se tornou um espelho do qual eles não conseguem desviar o olhar, não conseguem quebrar, não conseguem escapar. Mostra a eles o que é possível quando alguém decide não aceitar menos do que merece. E eles odeiam que seja você quem está mostrando a eles o que poderiam ter tido se tivessem te encontrado no mesmo nível. Número 6. Você deixa de ser a pessoa que resolve os problemas, e eles desmoronam como um castelo de cartas. Eles dependem de você para tudo, carregar seus fardos emocionais, acalmá-los sempre que fazem birra, limpar suas bagunças, ser sua terapeuta, mãe e rede de segurança, tudo ao mesmo tempo. Você é a muleta emocional deles, o apoio constante, a única coisa em que acreditam que sempre estará lá, não importa o quão mal te tratem. E quando você se afasta, quando finalmente diz chega, eles percebem algo terrível. Eles nunca aprenderam a funcionar sem você. Você não os abandonou por crueldade. Você se recusou a contribuir para o transtorno deles. Se recusou a ser cúmplice da autodestruição deles. Você parou de curar os viciados que te machucaram. Você parou de regar o solo que se recusava a produzir algo bom. Você parou de ser a solução para os problemas que eles teimosamente se recusavam a parar de criar. E esse único passo, esse ato de autopreservação, destruiu tudo em que eles apostaram, porque todo o sistema de controle deles se baseava na premissa fundamental de que você nunca sairia desse ciclo, que você os amava demais, que havia investido demais, que precisava deles tanto quanto eles precisavam de você. Mas você provou que eles estavam errados. Agora eles estão sozinhos, sem ninguém para culpar quando as coisas dão errado, ninguém para distraí-los de suas lutas internas, ninguém em quem se apoiar quando a vida fica difícil. Eles são forçados a encarar a própria bagunça de frente, e isso é avassalador. Você quebrou o ciclo que eles pensavam que os protegeria para sempre. O ciclo os liberta do confronto com o próprio reflexo. Não é apenas um encerramento, é libertação. Para você, e talvez para eles também, se um dia fizerem o que precisa ser feito. Número 7. Você dominou a arte de avançar em silêncio. Você não anuncia seu crescimento. Você não posta sobre seu progresso. Você simplesmente melhora silenciosamente. E é isso que os assusta. Eles não conseguem rastreá-lo. Eles não conseguem monitorar cada movimento seu. Quando percebem, você já está 10 passos à frente deles. Você entende uma coisa poderosa. O verdadeiro crescimento não precisa de plateia. O verdadeiro poder não precisa de reconhecimento. Você se move como um fantasma, silenciosamente e imparavelmente. E quando finalmente olham para cima, você se tornou intocável. Eles esperaram por uma grande entrada, um retorno dramático. O que receberam foi uma transformação constante e silenciosa que não conseguiram interromper.
e agora estão presos correndo atrás de alguém que não está mais no mesmo nível. Número 8. Você se torna um padrão inatingível para eles. Todas as pessoas com quem eles tentam se conectar depois de você são comparadas à pessoa que você era, e todas ficam aquém. Não porque você seja perfeito, mas porque você é real. Você traz algo que eles antes consideravam garantido. Agora eles percebem o que perderam. Pensavam que poderiam encontrar algo melhor. O que encontram é apenas diferente. E diferente não significa melhor quando você já possuiu algo genuíno. Você estabeleceu um padrão que eles não valorizaram até que ele desaparecesse. E agora esse padrão assombra cada interação que eles têm. Eles não comparam os outros a você por amor. Eles comparam porque estão percebendo o que deixaram para trás. E esse é um arrependimento que nunca para de queimar. Número 9. Sua energia mudou e eles sentem isso mesmo à distância. Você não precisa dizer uma palavra. Sua frequência é diferente. A maneira como você se porta é diferente. A maneira como você fala é diferente. A maneira como você se move é diferente. E eles sentem isso. Essa mudança de energia ressoa mais do que qualquer coisa que você possa dizer. A energia nunca mente. E a sua energia está gritando que você está em um plano diferente. Eles não podem fingir que vão voltar para esse espaço. Eles não podem manipular para infiltrar a sua paz. Sua energia se torna um campo de força que eles não conseguem penetrar. Eles percebem essa distância não em quilômetros, mas em evolução. Você não está apenas partindo fisicamente, você se tornou inatingível energeticamente. E é isso que torna sua ausência permanente. Número 10. Você para de jogar o jogo deles e começa a escrever suas próprias regras. Eles esperam que você siga o roteiro, resista quando eles provocarem, persiga quando eles recuarem, reaja quando eles incitarem. Mas você faz algo que eles nunca previram. Você para de jogar completamente. Você nem está no mesmo tabuleiro de xadrez que eles. Enquanto eles jogam damas, fazendo movimentos barulhentos e desajeitados, você joga xadrez em silêncio, 10 jogadas à frente. Você os deixa pensar que estão no controle, porque sabe que o ego deles vai expor todas as suas cartas. E quando chega a hora certa, você não revida. Simplesmente termina o jogo com uma jogada tão limpa que eles ficam paralisados, tentando entender quando perderam. Pessoas sábias não lutam aos berros. Elas deixam seus inimigos caírem direto na armadilha que prepararam. Você não reage emocionalmente. Você age estrategicamente. Eles jogam para chamar a atenção. Você joga pelo legado. O número 11. Você para de alimentar esse ciclo e o controle deles começa a desmoronar. Eles não temem sua ausência. O que eles temem é a sua evolução. Eles não temem perder você. Eles temiam perder o acesso à versão deles de você. A versão que estava sempre presente, sempre consertando, sempre perdoando, sempre explicando. Você era o botão de reiniciar deles. E por um tempo você desempenhou esse papel, até que um dia percebeu que aquilo não era amor. Era um ciclo vicioso. E você o quebrou silenciosamente, decisivamente. Parou de curar as pessoas viciadas em te machucar. E essa única atitude destruiu tudo em que eles haviam apostado. Você não parou de amar, apenas parou de se trair. Você foi embora não por ressentimento, foi embora para crescer. E nada ameaça mais uma pessoa fragilizada do que se deparar com alguém que não está mais disposto a romper com ela. Número 12. Você nunca foi um personagem no roteiro deles. Você era o erro do sistema que apagou todo o roteiro. Eles pensavam que te conheciam. Previsível, maleável, apenas mais um peão no tabuleiro de xadrez. Mas cada movimento seu quebra o código de programação deles. Você não apenas sai da caixa, você apaga as próprias fronteiras. Você é a única coisa que eles não consideraram, a anomalia que causa o colapso do sistema. Eles tentam constantemente te decifrar como um enigma. Mas sempre que eles acham que têm a resposta, você muda a pergunta. Você não é difícil de entender. Você simplesmente não nasceu para ser entendido por mentes estreitas. Você destruiu as suposições que eles construíram sobre você e sobre si mesmos. Eles não perderam você de vista. Eles perderam a história no momento em que você deixou de se encaixar nas ilusões deles. Você existe na mente deles, não como uma fonte de arrependimento, mas como um mistério que eles jamais desvendarão. Você não apenas foi embora, você se transformou completamente. Você se tornou a falha sistêmica que causou o desmoronamento de toda a estrutura deles. O fantasma que assombra seus momentos de tranquilidade, a grandeza que eles nunca anteciparam, porque estavam ocupados demais subestimando você.
Então, se esta mensagem ressoa com você, se você sente essa energia em cada célula do seu corpo, por favor, deixe um comentário abaixo. Me diga que isso ressoa com você. Conte a sua história. Junte-se à tribo dos escolhidos de Deus, que estão reescrevendo suas histórias de vida com vitórias silenciosas. Sua evolução não é apenas pessoal, é poderosa, é um testemunho. É a prova de que você não precisa da permissão de ninguém para ser a pessoa que você nasceu para ser. E este é apenas o começo de tudo o que pode acontecer quando você escolhe a si mesmo. Você não está apenas se afastando daquilo que te destruiu, você está entrando naquilo que te constrói, te fortalece, te aperfeiçoa. Esteja alerta, continue avançando, seja fiel à sua própria paz. Mesmo quando tentarem te arrastar de volta para o caos, lembre-se de que cada vez que tentam entrar em contato com você, cada vez que testam seus limites, não é porque mudaram, eles fazem isso porque finalmente perceberam o que perderam. E essa percepção é uma afirmação para você. Mesmo que você não precise mais dela, porque você já afirmou o seu próprio valor. Você não está sozinho nessa jornada. Existem milhares de pessoas escolhidas por Deus, assim como você, que trabalharam silenciosamente e emergiram como uma onda final inesperada. Todos nós fazemos parte da mesma frequência, da mesma energia, do mesmo movimento em direção a um respeito próprio e uma paz inabaláveis. Esta não é apenas a história de uma pessoa buscando vingança através do crescimento. Esta é a história de uma geração aprendendo que, às vezes, a melhor resposta é nenhuma resposta. Que a melhor vingança é não se vingar. Que a maior vitória é quando você não precisa dizer uma palavra, porque sua vida fala por si só, mais alto do que qualquer palavra jamais poderia expressar. Continue crescendo, continue evoluindo e, mais importante, continue sendo a pessoa que eles gostariam de nunca ter perdido, porque você não é mais a pessoa que era anos atrás. Você é uma versão aprimorada, inalterada, imparável, a versão que eles passarão anos tentando substituir, mas jamais conseguirão. Essa é a sua força, esse é o seu legado, esse é o seu checkmate final e eterno. Juntos, estamos rumo à luz.